Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu tô mega Master Blaster feliz, sempre feliz, porque eu entendo que ser feliz é algo que eu escolho ser. E para eu ter sucesso, eu preciso. Para eu ter sucesso, eu preciso ser mãe. Para eu ter sucesso, eu preciso fazer mestrado, doutorado. Para eu ter sucesso, eu preciso ter uma casa na praia. Para eu ter sucesso, eu tenho os condicionamentos para ter sucesso. Mas para ser feliz, eu posso ser feliz com aquilo que eu já tenho hoje. E você? É feliz com aquilo que você já alcançou até este momento? Você é feliz com tudo que você já alcançou até aqui? Ou você precisa de um motivo para ser feliz? Começa a olhar ao seu redor e ver quais os motivos que você tem para ser feliz. Porém, hoje a gente vai falar de um tema que é muito lindo, que é muito interessante, que me fez pensar sobre muitas coisas na minha vida. E quando a nossa entrevistada de hoje me falou do tema, eu falei, uau, eu li isso há uns 3 anos, caramba, que bacana. Como que a gente pode aprender com essa síndrome da impostora? A síndrome da impostora é algo que grita dentro de algumas pessoas no sentido de até onde eu posso ir, eu me reconheço neste lugar, eu tenho direitos, eu posso. E você se sente assim? Você se sente fora da caixa, fora do direito de dizer é ou não é, meu ou não é, eu tenho esse direito ou não tenho esse direito? Quem é você? Nós vamos conversar com a Negra Plurais lá, a Caroline Moreira, que vai falar pra gente sobre este tema, síndrome da impostora. Você já viveu isso? Você já se sentiu nada ou incapaz em alguns ambientes? Ela tá chegando e ela vai contar pra gente o que que é isso. E vamos que vamos. Olá, Caroline, tudo bem? Boa tarde. Eu Coisa adoro fazer linda. live, gente. Eu adoro fazer live, viu, gente? Olha, é Pelo amor bom. de Deus. Isso foi Eu feito pra mim, comecei, gente. Criaram isso pra mim, a live. criaram para você. Eu comecei aqui falando sobre isso, né? Sobre ter sucesso e ser feliz. Para eu ter sucesso, eu tenho os meus projetos. Eu preciso ter mais um carro, eu preciso ter uma casa de praia, eu preciso. Agora, ser feliz é olhar para o que eu tenho hoje e ser feliz. Mas, Carolina, eu quero que você fique à Exatamente. vontade aqui, que você se apresente. A casa é sua, fica muito à vontade e vamos começar o nosso bate-papo. Que legal, gente. Eu adoro a live porque ela tem uma interação real. E eu sou uma pessoa que eu vivo muito, não é um improviso. Eu já tenho aquele conteúdo todo gravado na minha cabeça e eu gosto de Aham, disponibilizar na hora, porque também eu acesso memórias, eu acesso o que eu já sei, eu acesso o que eu posso trazer, eu acesso o que a gente precisa trazer para essa live agora, uma dúvida. Então eu acho que essa coisa de fazer filme gravadinho, essa coisa eu não gosto, já me travo. Então, a live, eu acho a melhor comunicação que a gente tem, onde a gente mostra verdadeiramente quem a gente é. Nem todo mundo tem verdade. esse dom. Tá tendo É panelaço aí, verdade. aí em vocês também? Não, aqui não. Tá rolando Enquanto não. panelaço aqui, não sei nem por quê, gente. Porque eu já imagino, mas... Tá né? rolando. Enfim, vamos lá. O meu nome é Vamos lá. Caroline A Tami está Moreira. perguntando qual é o tema de hoje. Tami, é síndrome da impostora. Fica com a gente, que ou você vai se identificar ou você Vai. vai ajudar alguém. Então fica com a gente. Ai, Fala, olha, Carolina, fica à vontade. Desculpa te interromper aí, eu fui paz, responder a amor. Tami. Então, gente, vamos lá. A síndrome da impostora é uma crença, na verdade é uma descrença das nossas capacidades, nossas habilidades, nossos soft skills no mundo corporativo. Então, o que, que significa essa síndrome da impostora? Existe uma questão histórica que é uma questão
do qual a gente percorreu enquanto pessoas negras na sociedade, que nos coloca no nosso DNA a não Vamos lá. capacidade. Bora. Travou aí você falou assim: o que significa síndrome da impostora? Aí continua. Tá, tranquilo. Ah, essa internet quer me sabotar, vou dar na cara dela. Olha, a síndrome da impostora é uma descrença. Souza Mara estava dizendo para a gente fixar o assunto na live. Eu não sei fazer isso. O assunto na live, escrever. Onde é que faz para fixar? Escreve fixa, deixa eu tentar. Então, vamos lá. Síndrome da impostora. Eu já falei já no outro que eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade com as tecnologias, embora eu conviva com ela 24 horas. Não consegui. Eu acho que tem que ser tu, Ilânia, porque é tu que é a detentora da live. Tô digitando aqui. Vai lá, vai falando que eu vou fazer. Tem que ser a Ilânia, né? Tem que ser, Ilânia. Tem que ser você, Ilânia. Você escreve síndrome da impostora. Tá, então tá bom. Então tá bom. Vamos lá. Síndrome da impostora é o quê? É a não crença, né, das nossas capacidades, é a não crença das nossas habilidades, nossos soft skills, chamado no mundo corporativo. Eu preciso que fique aberto aqui, desculpa aí, porque senão a internet pode cair. E aí, como é que funciona isso? Onde é que foi criado isso? A síndrome da impostora não é só da impostora, ela é do impostor também. Então, existe uma questão histórica, né, que vai falar, que vai dizer para nós que nós não somos capazes de estar em determinados lugares, que nós não somos capazes de ser líderes, que nós não somos capazes de ser profissionais, que nós não somos capazes de ter humanidade, profissionalismo, intelecto. A gente, para a sociedade em todo, a sociedade racial que escravizou as pessoas negras, nós não somos pertencentes a esse mundo, então nós somos desumanizados. E o que isso vai trazer para a gente? Só um segundinho aqui. Ai, gente. Agora deu. Então, a gente tem questões históricas que vai deixar no nosso DNA alguns resquícios, alguns fragmentos, que é a dúvida da nossa capacidade. A síndrome da impostora nada mais do que isso. Eu não sei se o que essa pessoa preta está falando, e ele acomete muitas mulheres e homens negros, porque a gente fica até na dúvida se o que a gente realmente faz é importante, se o que a gente realmente faz é verdadeiro, se o que a gente realmente faz tá dentro do que tem que ser, tá bom o suficiente, tem a técnica perfeita, ou tem o conteúdo perfeito. E aí a gente acaba trazendo isso para nossa vida. E a síndrome da impostora, ela vai criando mecanismos internos dentro da gente. Que o primeiro dele é a autossabotagem. Então a gente duvida, até a gente duvida da nossa capacidade. Então a gente fica, será que eu sou boa nisso mesmo? Eu não vou fazer. Eu não vou botar minha cara no sol, eu não vou fazer live nenhuma, porque eu não sei se eu sou boa, se meu conteúdo é bom mesmo, se eu realmente sei do que eu sei. A outra coisa que a gente faz, quando eu não sei muito bem o que eu faço, eu fico na dúvida de quem eu sou. Então o autoconhecimento também fica extremamente atrelado a isso e fica também boicotado com isso, né? Então nós temos aqui um problema que vai criar, que é a autossabotagem e o autoconhecimento. E aí depois também nós temos uma outra questão que é uma das partes onde mais nos acomete enquanto pessoas negras, que é a autoestima. E a autoestima não tem a ver apenas com questões estéticas, mas também tem a ver com a autoestima das nossas inteligências, né? Dos nossos saberes. Às vezes a gente tem dúvida se o que a gente sabe é bom o suficiente. Então a gente também tem a autoestima abalada. E além disso, a gente também tem algo que é muito nosso, que é a autocobrança. Então a gente se cobra demais. A gente acha que tem que estar num nível de perfeição inexistente, porque não existe perfeição. E aí a gente se cobra e não faz as coisas, daí já entra a autossabotagem, porque eu não sei ainda se o que eu estou fazendo está excelente para eu botar isso no ar. E aí também nós temos uma outra questão, que é o amor próprio. No momento que eu me amo e que eu sei das minhas capacidades, e que eu sei dos meus intelectos, que eu sei dos meus saberes, e que eu tenho uma tranquilidade com a minha autoestima, eu tenho uma tranquilidade em falar com as pessoas, eu tenho uma tranquilidade em agir, em tomar as atitudes, eu também tenho um amor próprio muito nutrido. E a autossabotagem e esse síndrome da impostora traz tudo isso para um pacote só. Como a gente faz para eliminar essa síndrome da impostora? A gente precisa eliminar, é o primeiro passo. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, se eu me saboto, por que eu me saboto?
A gente tem que se perguntar. A pergunta do porquê, ela é extremamente necessária. Por que que eu me saboto? Porque eu acho que eu não sei o suficiente. Por que que tu acha que tu não sabe o suficiente? É uma crença tua? É uma crença social? Ou realmente tu não sabe o suficiente? Se tu não sabe o suficiente, ou chegou nessa conclusão mesmo que tu não sabe o suficiente, bora estudar. Bora fazer um curso, bora entender mais sobre a tua profissão, bora se especializar naquilo, bora entrar no YouTube, no Google. A informação tá aí pra gente adquirir e ela é gratuita. Depende da maneira que a gente quer lidar com essa informação. Como o mundo é cheio de informação, atualmente nós estamos com bilhões de lives acontecendo ao mesmo tempo, a gente Verdade. fica nessa dúvida do que eu vou acessar. Nesse momento, tu tem que acessar conteúdos que sejam relevantes para ti, enquanto Pra pessoa. isso aí. Não assim, não que não tem problema a gente acessar umas lives assim, meio... não digo besterol, não é nem que chega a ser besterol, entretenimento. Ela é importante, desde que não seja o dia inteiro de entretenimento. Da Então, o que mesma tá acontecendo? maneira que os noticiários ruins também não devem fazer parte de todo o nosso dia, né? A Exatamente. gente tem que equilibrar. O caminho do meio sempre é o melhor, né? O É, equilíbrio. exatamente. E manter o equilíbrio é uma coisa muito difícil para nós, porque nós temos que manter o equilíbrio dentro de um caos, dentro de uma crise. E essas crises que hoje em dia a gente está falando de crise de pandemia, não é uma crise só essa crise que nós vivemos. Nós já vivemos em crise há muito tempo. Nós temos crises existenciais, nós temos crises financeiras, nós temos crises sociais de entrar dentro dos mercados, de ser referência, de criar autoridade. Já vivemos com conflito de crise há muito tempo. Então, não é uma novidade a pandemia trazer a crise à tona. A crise já está estabelecida há muito tempo. Instaurada, né? Já está instaurada há muito tempo. Pessoas pretas já vivem nesse processo de gerenciamento de crise há muito tempo. E a gente sabe muito bem como lidar com isso. E aí, ter esse equilíbrio. Aninha tá falando assim: síndrome da impostora, na realidade, é uma desumanização de nós mulheres e homens negros. Você concorda? É, eu concordo que a síndrome da impostora, ela acomete mais pessoas negras. Mas eu acredito que também tem pessoas não negras que são acometidas por essa síndrome da impostora, principalmente aquelas pessoas que não têm, que estão dentro das desigualdades sociais, né? Uhum. Então, porque, por exemplo, uma pessoa branca, que ela já tem o conhecimento, embora ela se formou em direito, ela já entende, porque ela já tem uma autoestima elevada, porque existe uma branquitude a vida inteira dizendo que o que ela faz é bom, que o que ela faz é legal, que tudo que ela faz é ótimo. Então, nossa, que legal, tu trouxe esse projeto para cá, que coisa linda, maravilhosa. As pessoas brancas têm dificuldade de criticar a outra pessoa branca e ainda potencializam a outra. E a gente, às vezes, está nesse meio e está vendo que nós não somos potencializados, trazendo muito mais. Então, há algumas pessoas brancas não têm essa autoestima. E vê outras pessoas brancas se destacando e acaba também tendo essa síndrome da impostora e aquela dúvida, porque a questão do gênero também entra, né? Então, eu sou uma mulher dentro de um lugar onde tem muitos homens, e aí os homens são muito mais elogiados que as mulheres. E a síndrome da impostora pode acometer qualquer pessoa. Qualquer Mas nós temos pessoa. questões históricas, né? De uma crença que foi instaurada que está no nosso DNA. Então, ela comete muito mais pessoas negras. Eu acredito que ela comete todas as pessoas negras. Em primeiro lugar, enquanto a gente não sabe que ela existe, mesmo que a gente não saiba o nome, a palavra, a síndrome da impostora, nem todo mundo tem conhecimento, muita gente já conseguiu quebrar ela sem mesmo saber. Porque a gente faz feminismo antes de saber que é feminismo, a gente quebra a síndrome da impostora antes de saber que é a síndrome da impostora. Então, eu acho que sim, a gente consegue entender que pessoas negras são mais acometidas, sim, pela autossabotagem e pelo síndrome da impostora. Mas a gente consegue mudar esse cenário. Depende, né? Que eu acho que é muito Das importante a gente nossas trazer escolhas. novas possibilidades, né, Ilânia? E aí eu O que até gostaria que... acontece? Pode Eu falar. li aquele livro da Djamila, e aí aquele Feminismo Negro, né? Aquele Sim, livro é muito interessante porque primeiro ela faz um levantamento histórico, né, da mulher negra, quem era essa mulher, do feminismo negro e branco. E ela faz algo que é interessante, que ela diz que quando as mulheres brancas vão para a rua queimar o sutiã e querendo trabalhar, as negras ficaram olhando assim, o que elas estão reivindicando? Não fazia o menor sim. sentido, porque a gente já trabalhava, a gente já tinha
estava trabalhando há muitos e muitos anos como escrava e continuava trabalhando para dar de comer aos nossos filhos. E aí, tá, a gente vai queimar sutiã para ir para a rua trabalhar, se eu trabalho há tanto tempo. O que que é esse lugar, né? Esse lugar de fala e esse lugar de quem sofreu na pele o que é, né? Da mesma maneira Sim, que a mulher, a gente tem que lembrar disso, assim, a mulher começa a votar em 1932, aí é a mulher no contexto geral. E só é obrigatório o voto da mulher em 1946. Então, o quanto de tempo que eu fico refém de alguém que decide para mim quem é que vai me governar, por exemplo. Então, exatamente. assim, a gente tem dois lugares, né? A mulher negra e a mulher, né? Exato. E aí Dois tem uma lugares. questão do que é muito importante, sim. Eu até, inclusive, fiz uma palestra sobre o Dia da Mulher, né? Que mulher é essa que a gente está falando? Que dia é esse? E por que que a mulher negra não estava nessa luta, né? Porque a gente tinha uma questão que era mais urgente, que é a questão racial. Então, a gente tinha que estar dentro dos movimentos do Black Panther. Enquanto as mulheres brancas estavam lutando pela igualdade de direitos, a gente estava lutando pela igualdade racial da nossa comunidade negra em geral. A gente não teve antes como fazer recorte racial, porque ainda a gente não era nem tratado como pessoas humanas. Então, pela desumanização da nossa raça, a gente não era lido como mulher, a gente não era lido como homem. Então, a nossa questão primeira sempre foi, primordialmente, a raça, né? E essas lutas também do feminismo e tal, acho que é interessante a gente trazer esse recorte. Quantas mulheres brancas estavam lutando e queimando sutiã? A gente nem sutiã tinha para queimar, né? E a gente estava muitas vezes nas casas dessas mulheres cuidando dos filhos para que elas pudessem ir para a rua queimar sutiã. Então, a gente teve que fazer uma escolha que não foi tratada em gênero. E hoje a gente coloca, e muitas empresas colocam gênero em prioridade, porque a mulher, as pessoas brancas, elas têm uma questão de espelhamento. Então, o que é parecido comigo, eu consigo entender como algo positivo para mim. Então, é muito mais fácil trazer uma mulher branca para uma liderança, porque ela é parecida comigo. É a mulher que eu tenho dentro de casa, é a minha esposa, é a minha irmã, é a minha mãe. A pessoa branca busca o espelhamento dentro das verdades dela, dentro daquilo que ela vive. Então, trazer uma mulher negra é fora do contexto que ela vive. Ela vê a pessoa negra no lugar servil. Então, como ela vê a pessoa negra no lugar servil, ela não entende essa mulher como uma pessoa humana e competente para estar nesses cargos. Então, a nossa questão racial, ela tem que ser sempre a prioridade de qualquer assunto, né? O genocídio da população negra, ele vem como genocídio da população negra, não como genocídio da população inteira. Então, a gente tem ali pessoas manipulando todo o sistema para que pessoas negras morram. De forma epistêmica, de forma que eu sempre falo, fazem a gente perder a esperança de sonhar. Muitas das nossas pessoas pretas não têm, a gente se sente às vezes no direito de não sonhar. Então agora na pandemia as pessoas estão como desesperadas porque não sabem o dia de amanhã. Mas quando que a pessoa preta soube o dia de amanhã? Né? Quando a gente fala de uma pandemia, as pessoas colocam tudo num nível nuclear, no nível coletivo geral. E não é geral. A gente nunca soube o dia de amanhã. A gente sempre trabalhou com expectativas, mas nunca com a concretização mental de sonhos. Né? A gente sempre pensou na sobrevivência e muito além do que o plano que vai dar certo ou não, a viagem que eu vou fazer ou não. Nunca foi esse o nosso lugar, né? E claro que existem pessoas pretas que estão sonhando. Tem. Eu acredito que a Ilana também está sonhando, que Uau! dias melhores virão, né? Isso aí. E E é é isso, assim. engraçado essa coisa de crise, né? É, é muito interessante que eu conquistei, venho conquistando, né? E aí é uma questão para mim de escolha. Ah, eu vou comprar mais uma blusa, mais uma bolsa ou um sapato? Não, eu vou comprar mais um livro. Ah, eu vou comprar Sim, isso, eu vou comprar aquilo, eu vou comprar outro. Não, eu vou pagar mais um curso. É uma questão de escolha. A vida é feita de exatamente. escolhas. Então, assim, eu priorizo o que eu posso conquistar e não o lá na frente. Eu priorizo o agora. O que eu posso fazer melhor com a minha vida hoje para que eu tenha um futuro que eu desejo. E aí é Sim, interessante isso porque eu fui fazer um curso lá na Barra e ao chegar nesse curso, foi um curso caro, mas era um curso que eu gostaria de fazer.
Então você come ovo, você deixa não vai comprar bolsa, roupa, sapato, não vai fazer um monte de coisa, mas vai priorizar ir para aquele curso, né? E a vida é Sim, assim, é feita de escolhas. E aí eu exatamente. cheguei no curso, uma cidadã ficou na porta do curso e falou assim para mim: O que você está fazendo aqui? Eu falei: Vim fazer o curso. Mas aqui não é o seu lugar. Eu falei: Oi? Falei: Quanto você pagou para estar aqui? Aí ela falou: Falei, então, aqui ó, é o lugar de quem pagou esse valor, então você sai na minha frente. E aí eu entrei, e aí eu passei 4 dias com essa pessoa naquele ambiente, a gente se abraçou, teve dinâmica e tal, mas eu falei, eu escolho não abraçar e não falar com essa pessoa. Só que assim, não é um ato tá com raivinha, não. É um ato de eu olhar para mim e falar assim, eu posso estar aqui. Não porque eu tenho grana ou por causa disso, mas porque eu priorizei, porque eu juntei e eu quis estar aqui. Então, assim, Sim, eu vejo que às vezes as pessoas também elas se colocam numa posição, por exemplo, né? Eu não bebo, eu não fumo, enfim. Mas tem pessoas que eu conheço que também são negras e que bebe, bebe, bebe. Eu falei, cara, para de fazer isso aí, economiza esse trem, vamos pagar um curso, vamos entrar numa faculdade. Vamos fazer algo para mudar o destino. Não tem que ter o destino igual da minha mãe, igual. E a gente tem que ter pessoas habitando os lugares para que a gente tenha voz. Porque às vezes a gente não pode falar lá porque a gente não se prepara para estar lá. E também quando exato. estiver lá, está pronto para falar e ser ouvido. Porque Exatamente. assim, E eu não. existe uma forma de dialogar, né? E se a gente não está nesses Isso, lugares, a gente nunca vai saber qual é o diálogo correto, que não não existe vai. diálogo correto. Mas para alguns lugares tu tem que sim se moldar, que nem Beyoncé. Beyoncé É isso primeiro aí. falou outras coisas. Adoro usar Beyoncé, porque eu acho que a gente Beyoncé muito por esse mundo. E ela primeiro falou sobre outras questões, até ela colocar a questão racial. Mas ela foi Sim, entendendo que primeiro ela precisava criar uma autoridade, que o mundo que a gente vive tem uma questão racial muito forte. E agora que eu falei e já virei essa autoridade, eu falo como eu quiser. Mas antes de a gente falar como a gente quiser, a gente tem que ter as nossas estratégias bem definidas, né? E essa com síndrome da certeza. impostora, a gente tem que quebrar ela logo de início. Se eu Quebrar. não sei o suficiente ainda, eu vou aprender com quem sabe. E todas as pessoas que vão nos ensinar, na maioria delas, não são pessoas negras. Então a gente já tem um entendimento que É. pessoas que nos ensinam no colégio são pessoas brancas, na faculdade são pessoas brancas, nos cursos que a gente faz são pessoas brancas. Então, parece que elas são as detentoras dos saberes. Mas elas nunca trazem à tona a verdade de ser uma pessoa negra, porque elas não têm essa vivência. E a gente precisa saber o diálogo dos brancos para poder também, não digo atacar, mas para poder entrar nesse mundo, furar essa bolha. Porque essa bolha foi criada por eles e ela não pode ser pertencente apenas a eles, até porque nós somos a maioria da população. Mas o que nos foi ensinado, né? O que nos foi trazido dentro do que eu fiz, dentro do que a minha mãe fez, dentro do que a minha avó fez, a minha bisavó fez? Quais são os nossos passados, né? O nosso passado remete muito a esse lugar de não capacidade e de não enfrentamento também, né? Então eu não vou lá porque aquilo ali não é o meu lugar. Isso é uma síndrome da impostora te pegando de jeito, assim. Não, eu não vou lá, porque é muito caro, não é para mim. E é isso que tu falou, tem gente que faz a escolha de tomar uma cerveja todo final de semana e fazer churrasco. Outras fazem escolha porque o consumo ele é muito interligado nas nossas questões de relação de poder. No momento que eu consumo, eu estou me sentindo pertencente a um grupo que pode consumir. Então, eu consigo me sentir mais incluída na sociedade. Então, eu uso desse consumo para me sentir bonita, para fugir, né, de algumas questões. É muito também como fuga. Então, eu vou beber todo final de semana para esquecer a merda toda. Eu vou comprar uma blusa da Renner, sei lá, uma calça, eu vou andar toda estilosa da Renner, ou sei lá da onde, para poder me sentir pertencente, para dizer que eu consegui comprar aquilo ali, para eu pensar que eu tenho esse direito de consumo. E na verdade não, são consumos imediatos que te trazem prazeres imediatos, mas que eles vão cair por terra. Porque todo consumo não consciente, ele é um consumo que ele não vai te trazer resultado nenhum, é só um resultado momentâneo, um prazer momentâneo. Agora o conhecimento, tu adquirir um curso, tu fazer uma mentoria, tu entrar dentro daquilo que tu acredita que é o teu negócio e
e entrar em todos os âmbitos que pode melhorar o teu negócio, o teu propósito, nunca vai ser uma barreira para ti, porque tu vai saber que, ok, eu sou a única pessoa negra aqui, mas estou aqui. Então tem que dormir com esse barulho, né? E aí E o sabe, problema não é assim, deles, né? é engraçado porque eu nesses cursos aí da vida, eu descobri que, assim, de 2013 para cá, eu fiz muito curso e tal. E aí eu descobria que as pessoas, elas não leem os livros, né? Elas pegam resumos dos livros, elas leem artigos que falam do livro e Uhum. tem um aplicativo que chama 12 Minutos. E aí é o resumo do livro em 12 minutos. E é um barato, Sim. porque as pessoas me ligam para saber se devem comprar o livro. Porque, assim, eu fiz a formação em coach, mas eu li 8 livros de coach para ir. É isso que eu quero, então eu vou lá fazer a formação. Mas eu li antes, Sim, né? Aí eu sim. fui fazer psicanálise. Meu pai fazia psicanálise na época e eu comecei a ler sobre psicanálise e tal. Fui a alguns fóruns e tal. Falei, não, é isso que eu quero para mim. E aí, depois de ler, eu falei, não, é realmente isso. E fui. E aí é engraçado que eu vou num lugar e eu preciso saber o que tem lá. Eu não vou como uma tábula rasa, eu não consigo. Para eu ir no lugar, Sim. eu tenho que saber o que tem lá. E aí é engraçado que depois os amigos vão convivendo, aí eles falam assim, Lânia, tem tal livro que o professor indicou, você já leu, é bom? Aí eu falo assim, é bom, tem que comprar. Só que por isso também é engraçado, né? Com essa questão da síndrome da impostora. Eu cheguei a um ponto que eu já li, sei lá, todos os livros possíveis e cabíveis. Eu li um livro que dizia para eu saber sobre o livro, eu tinha que ler 7 vezes. Nossa, amor, preciso de uma luz. Ah, tá aqui. Oi, voltou? Oi, Então, assim, voltou. às vezes eu fico relendo aquilo, porque é o que eu acredito, e acho que nunca sei o suficiente. Olha que interessante. Aí, há 3 anos atrás, eu deparei com um vídeo no YouTube de uma francesa que é negra e que ela se sentia, eu não sei o nome dela, mas enfim, eu posso pesquisar e colocar aqui, que ela fala que a família dela tinha brancos e tal, e as pessoas ficam indagando se realmente ela é francesa, de qual lugar da França que ela nasceu. E aí ela Sim. fala, você deve conhecê-la, né? E aí ela Sim. falando que Eu ela sei que eu tem tô que pensando. provar há 3 anos atrás que eu vi esse vídeo. E aí agora, né, quando você me deu o tema, eu fui pesquisar e olhei, eu falei, que eu já via. E aí eu fiquei pensando, né, o quanto que eu sempre acho que não sei e sempre tenho que ler mais um livro para falar sobre aquilo, porque afinal de contas eu nunca sei. E aí eu falei, Sim. gente, eu vivo a síndrome da impostora. Me Quem ajuda, nunca? Carolina. Estou frustrada. Ou feliz, né? Porque quando a gente descobre, a gente pode mudar. Feliz. É verdade. A gente tem que entender o seguinte: vamos pensar como o branco pensa. Eu gosto de trazer isso. Como é que o Aham. branco faz? O branco faz o cursinho e vai lá e faz o vestibular. Ele fez um cursinho e ele acha que está pronto para fazer o vestibular. Ele vai lá e faz. E muitas vezes ele passa, porque no momento que ele tem a crença que ele vai conseguir, com aquele cursinho de 3 meses que ele fez, ele já tem um valor, um algo a mais, que ele não vai ficar tão nervoso, porque ele tem aquela confiança que aquele cursinho foi suficiente para ele. A gente não tem essa confiança. A gente acha que aquele cursinho não foi suficiente, porque eu estudei em colégio público, porque eu trago um probleminha para cada solução. E aí, nesse momento, eu fico na dúvida. E aí eu já trouxe uma barreira, já trouxe assim, na impostora na hora da prova. E aí já me traz um nervosismo, e aí eu posso não conseguir fazer aquela prova, tendo uma capacidade até melhor, porque tu pode ter estudado em escola pública e ter estudado o tempo inteiro muito mais que as outras pessoas. E aquela pessoa que estudou no colégio particular foi a média, né? E tu não sabe se quem realmente vai passar. E a dúvida que a gente também tem muito é sobre o outro. O que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, o que o outro deve saber que eu não sei. Mas a gente tem que aprender a passar o que tu sabe, né? A tua vivência. Então, por exemplo, assim, a minha vida, a minha história, e a Negas Plurais surgiu da onde? Ela surgiu de uma história minha vivida há 17 anos atrás, que foi quando eu criei uma trufa. E essa trufa, que eu inclusive criei uma fábrica que chamava Companhia das Trufas, era uma fábrica na minha cabeça. Era eu e minha mãe fazendo as trufas, mas eu chamava de fábrica De fábrica. Companhia das Trufas, porque eu sempre me vi como empresária,
né? E aí muitas pessoas tentaram diminuir o meu negócio, diziam assim, nossa, vai ficar vendendo trufa até quando? A minha trufa pagou minha faculdade, minha trufa me sustentou muito tempo, sustentou minha família, a gente conseguiu reformar a casa, a gente conseguiu ter dinheiro. Tinha uma época que eu ganhava 8 mil reais vendendo trufa. Eu trabalhava em banco, eu trabalhava e fazia faculdade e fazia trufa. Então, assim, e quando eu vendia aquela trufa, eu nunca duvidei que aquela trufa era a melhor coisa que eu sabia fazer, porque eu fiz muitos testes. Eu fiz cursinho de revistinha na época, não tinha curso online. Todas as revistinhas eu fazia. E logo em seguida que eu aprendi a fazer trufa, eu dei curso de trufa. Então eu repassei o meu conhecimento para outras pessoas. Então tinha amigos meus que eram cobrador de ônibus, largaram o ônibus para vender trufa. E a minha trufa nunca foi uma trufa, minha trufa foi uma criação de rede. Então, na minha faculdade, eu tinha 30 colegas e cada colega eu mandava uma caixa para eles, dizia: aqui tem 12 trufas, 2 é tua e tu vende 10 para mim, amanhã me traz dinheiro. E aí eu criei uma rede que tinha todos os meus colegas vendendo trufa. Eu nunca conseguia dar conta de tanta trufa. No banco onde eu trabalhava, eu vendia trufa para todo mundo que trabalhava no banco e eles levavam para sua família e ainda a família encomendava para outras pessoas da família. Então, essa conexão de rede eu aprendi com uma trufa. E outra coisa que eu montei foi uma estratégia, e eu não sabia que isso eu estava fazendo, era estratégia. Que foi, eu preciso estar em determinados lugares para poder cobrar o preço que eu quiser. Então, o bairro mais nobre de Porto Alegre, que aqui é Moinhos de Vento, Padre Chagas, em Porto Alegre, eu fui lá como a empresária das trufas. E cheguei no salão de beleza, bem linda, maravilhosa, com uma boa roupa, porque a gente tem que, às vezes, usar a estratégia do branco. Então, se não precisamos no Louis Vuitton, vamos comprar. Agora não compro mais, mas naquela época, vamos comprar Louis Vuitton, vamos comprar Vitor Hugo Zara, vamos parcelar ainda às vezes. Vamos comprar essa roupa bacaninha aqui, porque a marca já te traz um. Agora não vai mudar esse valor, graças a Deus, graças ao Orixá. Mas naquela época eu precisava, para ser uma pessoa preta no sul e ser bem atendida no salão, eu tinha que mostrar que eu era rica. E aí eu chegava com minha caixa de trufas, uma sacola linda da Nike, que eu comprei maravilhosa, toda roxa, minha cara. E chegava e comia uma trufa no meio da manicure lá, porque eu só tinha dinheiro para fazer a manicure. Chegava lá e podia fazer minha mão querida. Fazia minha mão querida e dava uma trufa para a mulher. Quando eu dava trufa para a mulher, nossa, que delícia, quem faz? Ah, eu tenho uma fábrica que faz. Tu quer mais? Nossa, a Beltrana compra a trufa dela. Eu vendia em todos os salões. Eu vendia em salão, eu vendia em shopping, eu vendia em todos os lugares e todos os bairros. Então, assim, ó, eu só não fiz mais porque eu não tinha condições manuais de fazer. Eu acordava às 6 da manhã para fazer, porque eu trabalhava no Banrisul às 10. Eu ficava das 6 até às 9 fazendo trufa, que saía correndo e levava as trufas para vender. Eu saía do banco às 4, voltava para casa, fazia trufa para levar para a faculdade. Eu chegava da faculdade e fazia trufa para pensar no amanhã. Então, assim, e eu nunca esqueço quando eu subia com aquela mala de trufas pesada, muitas vezes a pé, cansada, e os meus colegas tudo passando de carro por mim, por uma lomba gigantesca, eu chorava subindo. Eu chorava e dizia assim, eu não vou ser pobre o resto da vida, eu não aguento isso aqui. Mas essa trufa vai me levar onde eu quiser. E eu sempre coloquei na minha trufa muito mais fé do que meus estágios, que eu ganhava 600 reais. Porque eu sabia que aquela trufa, ela trazia doçura, que é algo que eu sempre trouxe na minha vida, e que eu sou uma pessoa doce. Eu trazia afetividade, eu adoçava a vida das pessoas, e eu trazia um propósito. Tipo, eu chegava e dizia, é para pagar minha faculdade. Aí a pessoa comia e continuava comprando porque era boa. Então, eu chegava trazendo uma causa. E é isso que eu ensino dentro dos meus projetos, nos meus workshops. Eu trago o que uma trufa pode te trazer. Então, eu aprendi monetização, eu aprendi precificação, eu aprendi redes, eu aprendi como negociar com o fornecedor, eu aprendi como fazer pessoas trabalharem para mim no amor e como enriquecer, que é o que o branco faz, às nossas custas. Mas eu usava os brancos para fazer isso para mim, que é diferente. E isso fez eu criar a rede de negócios plurais. Então, essa minha rede, hoje em dia que eu criei, que virou algo teórico, operacional, algo técnico, começou com doce. E esse doce que eu tenho na minha vida começou porque a minha avó, as minhas avós também faziam doces. E as minhas bisavós também cozinhavam. E a minha ancestralidade, as minhas entidades também cozinhavam. Então, assim, eu não entendia de ancestralidade, eu não entendia o que minha avó, minha mãe e minhas tias faziam. Minha família é cheia de doceira. Eu nem trazia essa questão da minha família para a trufa. E eu conseguia fazer porque eu estudei para fazer, eu botei no ar e eu criei a rede. A síndrome da impostora quebrou para mim quando eu criei minha trufa.
a minha cara de pau que eu tive de conseguir conquistar, a estratégia que eu montei. E tudo isso virou um curso, tudo isso virou as Negras Plurais. Nós somos pessoas coletivas, pessoas pretas precisam uma das outras. Mas a gente também pode entender do sistema e usar o sistema ao nosso favor, né? Que é, eu moro num estado onde poucas pessoas são negras, 20%. Dessas 20%, poucas têm consciência racial. E aí a gente tem que trazer o que nós temos aqui. Quem vai bancar o meu projeto, quem vai bancar Negras Plurais, são as pessoas brancas, porque ainda o dinheiro está na mão dela. Mas a gente tem a chance de fazer a nossa revolução com pequenas coisas. E a gente, com esse mundo virtual, a gente vê as pessoas muito grandes. A gente olha Beltrana, não sei quem, do Negras Plurais, Beltrana, do Movimento Black Money, Beltrana, a gente olha as pessoas com distanciamento muito grande, né? A gente olha elas como uma referência, mas não consegue ver a humanidade que tem nessas mulheres. E não consegue ver o nosso negócio como também algo potente. Então a gente se espelha no algo que é muito superior visualmente, gente, porque a gente tem as mesmas dores, a gente tem os mesmos problemas, a gente tem as mesmas questões. Então o teu negócio pode parecer pequeno, mas se tu quiser que ele fique grande, ele vai ficar. Depende de ti, depende do que tu sabe, depende da tua autoestima em relação ao que tu faz e depende de quanto tu estudou para conseguir fazer o teu negócio acontecer. E no momento que tu tem essa segurança, nada mais te pega. Ai, tu só faz uma trufinha, vai ficar o resto da vida vendendo trufinha. Se eu tiver que ficar o resto da vida vendendo trufinha, eu vou ficar. E qual é o problema? Se lá o Cacau Show não vende trufinha? E por que eu sou pior do que o Cacau Show? Né? E eu sempre me comparei também. Tipo, mas a minha trufa melhor tá do Cacau Show, meu amor. Eu tô fazendo na tua porta, na tua casa, no teu salão. Tu tem que comprar 3, 4, 5 para ajudar uma mãe de família, querido. E é que isso, paga a faculdade. Né? Pagar minha faculdade? Eu preciso, né, dar certo na vida? É interessante essa série aí da Madame. Isso, ela fala muito desse lugar, né? De eu assumir quem eu sou e de eu ir porque eu acredito num propósito maior. Eu não acredito no que me disseram que é para eu ser. Eu conheci uma moça que ela foi preparada para ser empregada doméstica. Inclusive, a mãe dela raspava a cabeça dela para não dar piolho, você acredita? E ela foi preparada para ser doméstica, agora, no século XXI. E com a cabeça raspada, né? A minha eu quero. Mas eu que ela escolhi. Não. Eu que escolhi, mas ela não poderia ter o cabelo assim, grande, para não dar piolho. Eu falei, ué, mas é escravo? Não entendi. Por que não dá piolho? E aí ela tinha essa visão de não sentar à mesa para comer, de estar sempre num quarto comendo, sabe? E eu falo assim, não, você pode ter outras possibilidades, você pode falar com outras pessoas, você pode olhar nos olhos da pessoa assim, de igual para igual, porque você também é gente, tem um coração batendo dentro de você, mas ela foi condicionada para aquilo. E aí é difícil a gente entender que hoje ainda existe isso, né? Existem pessoas que entendem que o lugar dela é na coxia. Ou, né, o lugar dela é na cozinha. Ou o lugar dela é distante, sem aparecer, sem poder falar, sem ter voz. E como que você trabalha quando você encontra uma mulher que é empreendedora, que tem um talento sobrenatural, mas ela não acredita nisso, que ela pode fazer e o que ela pode gerar? Eu digo que mentoria é um pouco de psicologia, né, também, porque não tem como a gente mentorar mulheres negras sem trabalhar a dor dela. E todas elas carregam o mesmo tipo de dor. É a não crença. A síndrome da impostora, ela pega todas nós. É incrível, assim. Em algum momento pegou, algum momento vai pegar e novamente pode pegar de novo, sabe? Porque é um lugar mesmo de não pertencimento, de dúvida o tempo inteiro, porque sempre duvidam do que a gente faz, né? Então, da mesma maneira que essa mulher foi condicionada a ser empregada doméstica, o Brasil é condicionado a duvidar das nossas capacidades, né? As empresas, as pessoas. Então, nós temos uma questão racial que é muito forte, que é, eu olho para a Ilana, mas eu não sei meu valor enquanto pessoa. Então, eu, Carol, não sei meu valor, né? Eu, empreendedora, não sei quem eu sou na fila do pão, não sei que a minha trufa pode virar algo milionário. E olho a Ilânia como uma pessoa que, será que ela sabe também? Porque se eu não sei, eu acho que a Ilana também não sabe, porque ela vê em ti o espelhamento, ela vê a pessoa negra
E ela sabe que é negra, então ela acredita que pode ser que tu também não tenha essa mesma capacidade que ela acredita que ela não tem. Então, eu tenho uma dificuldade grande de, primeiramente, de colocar essa mulher de entender assim, ó, eu sei meu valor. Eu cobro tanto por hora. Mas por que eu cobro tanto por hora? Porque eu sei da minha caminhada, porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu gastei, eu sei o que eu investi, o quantos ônibus eu peguei, o quantos anos eu estudei. Eu tenho 12, demorei 12 anos para me formar. Eu vi todas as turmas se formando e eu ia na formatura de todos os meus colegas. E eu não me formava, porque eu tinha dificuldade numa cadeira, porque eu não tinha dinheiro para fazer todas as cadeiras, então eu fazia 3, eu fazia 4, eu trancava. E aí, quando eu mostro para ela que ela tem essa possibilidade, mas primeiro ela precisa acreditar nela mesma, ela consegue entender que ela pode cobrar mais. E aí ela começa a entender que a partir do meu entendimento do meu valor, do valor que eu dou para a Irlânia, eu também consigo passar esse valor para o mundo. Então, enquanto eu não me reconhecer enquanto mulher negra, entender que a Irlânia também é potente, merece que eu pague para fazer um coach com ela, enquanto eu não investir na Irlânia, que seja R$ 10 por cada conversa, eu não dou valor. Porque o valor ele é atrelado à monetização. Então, eu preciso trazer isso para ela, né? Eu preciso trazer que a nossa relação de poder, enquanto comunidade negra, só vai acontecer com o empoderamento financeiro de todo mundo. Enquanto a gente tiver que ainda ter estratégias para poder ter o dinheiro do branco no nosso bolso, a gente ainda não está caminhando no empoderamento. No empoderamento, às vezes, é apenas estético, ou às vezes ele é apenas mental. Mas enquanto não tiver o financeiro, a gente não consegue mudar muita coisa. A gente consegue mudar algum caminho, outro, mas quando a gente tem dinheiro na nossa mão, a gente consegue fazer um curso de marketing, a gente consegue contratar uma empresa, a gente consegue ampliar o nosso negócio. E a gente ainda vive pensando que a gente é a viandinha da esquina, o armazenzinho da esquina. A gente poucas vezes se vê como a grande rede de supermercado, porque a nossa realidade quanto pessoas pretas é nunca ter visto isso. Quem é a minha referência? Qual é o dono desse mercado preto que eu conheço? Qual é o dono de loja de fábrica de arroz que eu conheço? Qual é o dono de loja de brincos pretos que eu conheço? Quem é as pessoas que são donas de lojas que estão dentro do shopping? Quem são? Não são pessoas negras. Então, raramente eu vou entender que essa pessoa negra realmente pode, porque eu vejo que se ela não conseguiu, eu também não vou conseguir. E aí a gente precisa trazer todas essas questões históricas. Vamos ver um pouquinho do teu passado, vamos ver como é que funciona o mundo, vamos entender sobre raça, vamos entender sobre sociedade, sobre racismo estrutural e vamos entender agora sobre quem tu é nesse lugar. Porque da mesma maneira que eu consegui me destacar, eu me destaquei porque eu montei uma estratégia. Mas a minha estratégia veio através de uma trufa. E é claro, hoje em dia eu sou formada, eu tenho pós, eu tenho graduações, eu tenho vários cursos. Mas antes disso, eu já construí a minha história através da minha trufa. E pode se transformar, um biscoito pode também se transformar, uma bolsa pode se transformar, um brinco pode se transformar. Enquanto a gente não vender causa, a gente não vai conseguir transformar. E aí, quando eu consigo trazer isso para ela, rapidinho ela bomba. Tem mentorias que eu dou uma mentoria e a mulher já tá assim, ó, no Brasil, dando palestra, nunca falou ao vivo, nunca falou com ninguém, nunca fez live. A mulher já tá bombando. Tem uma que faturou R$ 40.000 em 3 mentorias minhas, sabe? E existe a gente tem que quebrar essas, não só a síndrome, mas quebrar crenças. Crenças que não fomos nós. A gente tem que saber o nosso poder. E aí, esse poder, a gente tem que trazer o poder da ancestralidade, o poder da energia de abundância. E essa energia é nós, pessoas pretas, que fizemos. Fizemos tão bem que fomos escravizados. Fizemos tão maravilhosamente bem que eles montaram toda uma estrutura para a gente nunca ter poder, porque eles sabem que se a gente tiver poder, meu amor, acabou. Acabou. Não vai mais precisar desses favores, desses. Ah, eu vou colocar a pretinha da diversidade. Não vai mais precisar, porque nós vamos dizer: não, aqui tu não entra, minha empresa tu não vai trabalhar. Ah, segregação seria ótimo. Adoraria. Meu sonho é segregação. É o que eu sonho com esse Brasil. Eu quero que aconteça. Ah, mas é negativo. Não é negativo. 20% da população dos Estados Unidos se uniu e criou sua própria economia. E ninguém mais derruba. A segregação já existe. Ela é existente. Mas eu gostaria que ela fosse entendida como algo positivo por nós, pessoas pretas. Porque a segregação é branca. Ela segregou, gente. Ela nos tirou daquele lugar. Porque ela sabe disso. Ela não se apropria dos nossos saberes, né? O bolo da dona... como é que se chama? Anastácia, Dona Benta que vende, né? O livro das receitas, mulheres negras escreveram e o outro branco foi lá e apropriou.
Ciência, quem foi testado foram pessoas negras. Medicina, quem aprendeu e quem entendeu foram pessoas negras, mas não podia ser. Então, quem pegava o bisturi era a pessoa negra, mas quem estava aprendendo era o médico branco. E aí o médico branco traz o quê? A faculdade, para dizer, porque ele sabe que a pessoa preta não vai poder fazer a faculdade. Então, eu vou criar um curso para ele ser médico. Mas a médica é a mulher preta, que já está fazendo ervas medicinais há muito tempo, que nos dá aquele chá que cura a nossa gripe. Né? A gente entende de farmácia, a gente entende de ciência, a gente entende de agricultura. A gente foi trazido para o Brasil por questões de agricultura, que nós éramos os mestres. A gente plantava assim, sem água. Então, como é que a gente fazia germinar natureza num lugar que não tinha água? Então, assim, como eles conseguiram isso? Vamos trazer para cá. O Brasil com essa riqueza natural. Só que para isso eu preciso escravizar a mente. E aí esse que é o nosso problema. Nossa mente ainda está muito escravizada. A gente come como escravo ainda. A gente tem um perfil de escassez muito forte. Então, eu tenho medo que falte. Então, eu compro um estoque de coisa. Porque Deus o livre que falte. Ou eu compro um pouquinho. Porque pode ser que eu não tenha amanhã para comprar. E aí isso tudo é perfil de escassez. E esse perfil de escassez é uma mente escravizada do perfeito sistema do racismo estrutural. E a gente precisa entender sobre raça antes de qualquer coisa. Não posso ser uma empreendedora preta sem saber quem eu sou, de onde eu vim e qual é a minha história. E então, acho que esse autoconhecimento que a gente vai adquirindo com o tempo é muito isso. Eu quebro a síndrome da impostora sabendo de tudo isso. Eu quebro a síndrome da impostora sabendo que a nossa história é muito mais linda do que nos foi contada e do que a gente enxerga como um lugar comum. Né? A gente enxerga os lugares pretos como um lugar secundário, um lugarzinho do preto que faz aqui, um lugarzinho do preto que faz ali. A gente não coloca ele no centro. A gente não coloca o preto no centro dos saberes. E a gente precisa colocar. A gente tem que ser a pessoa que diz, ó, nós somos potentes, nós somos a força. Se a gente parar de trabalhar amanhã, fizer greve dos caminhoneiros que nem os caminhoneiros fizeram, acabou o Brasil. E é o que está acontecendo na pandemia. Agora é uma oportunidade perfeita para a gente fazer a revolução, sabe? Porque a Renner está fechada. A C&A está fechada. E várias empresas estão fechadas. Mas nós não estamos fechadas, porque a gente não tem como fechar. A gente não tem essa opção de parar. E os brancos estão articulando, organizando outras coisas. E o racismo continua sendo, e a escravidão continua sendo contemporânea. Tem pessoas pretas que estão fazendo máscara a 25 centavos para o branco vender a 35 no site dele. Porque ele está articulado. Ele está articulado, porque ele sabe da tecnologia, então ele vai lá e cria um site. Ele tem uma rede de amigos que compra as máscaras. E aí ele tem uma mulher preta que vai fazer por 25 centavos. Entendeu? E a gente precisa trazer esse olhar para nossa mão. Então é nós que vamos fazer essa máscara, e é nós que vamos vender essa máscara, e nós vamos vender para os nossos aqui. E aí, no momento que eu girei R$ 100 para a economia da mulher preta, ela também vai gerar para o bar que tem ali naquela esquina, que é do homem preto. E eu vou comprar da farmácia do meu bairro e não vou chamar aquela grande farmácia que eu posso chamar por tele e pagar no cartão de crédito. E enquanto a gente não conseguir girar isso, a gente não quebra assim na impostora, porque ela é uma interligação de tudo. Da nossa mente, do nosso espírito e da nossa base, né? Que nós somos essa tríade, né? De espírito, mental e físico. E a gente tem que estar com essa base em equilíbrio. Foi aquilo que a gente conversou desde o começo, né, Ilane? O equilíbrio. E é difícil se manter equilibrado, porque tem o tempo inteiro um branco querendo estragar teu dia, né? É incrível. Tem sempre um branco querendo estragar teu dia. E se ele não tá do lado da tua casa, ele tá na televisão, né? Então, assim, é incrível isso. Mas existe um lado que tu pode escolher. É aquilo que tu falou de escolha. Eu quero escolher o melhor caminho para mim. Então, para isso, eu vou investir em mim. Eu tenho, assim, eu não tenho nenhum case que não tenha tido sucesso. Nenhum. Teve alguns que não tiveram tanto sucesso porque não quiseram. Porque, tipo, não, eu vou devagar. Eu tenho minha limitação. Eu vou não sei o quê. Tu não tem tempo de ficar devagar, meu amor. A gente já tem 500 anos de coisas devagar. A gente já tá atrasado. A gente não tem tempo. Mas é que tu é muito motivacional. Tu acha que todo mundo é que nem tu. Eu sou, porque eu não tive tempo. Eu fiquei 12 anos estudando e agora eu tenho que botar isso na rua. Eu tenho que trazer esse conhecimento de 12 anos vendendo trufa. Eu tenho que trazer o que eu aprendi. Então, e é isso que as pessoas têm que fazer, distribuir o conhecimento. Trazer o que eu sei para todo mundo. E tu, Ilana, trazer o que tu sabe para mais pessoas que tu conseguir. E todas as pessoas que estão aqui também têm que levar esse conhecimento para outras pessoas. Sejam da tua família, uma tia, uma mãe, uma avó, uma prima. Conhecimento que seja uma troca, uma palavra.
E trazer, que eu acho muito importante, afetividade e humanização. Humanizar as pessoas que tu acha que são referências e pensar uma coisa que meu pai sempre me ensinou. Tu não é melhor do que ninguém, minha filha, mas tu também não é pior. No momento que eu aprendi isso, que eu não sou melhor do que ninguém, mas eu também não sou pior do que ninguém, eu consigo me humanizar. Eu não sou melhor do que o cara que tá preso porque matou. Eu não sou melhor que ele. Eu não sou. E eu também não sou pior do que Thaís Araújo, do que Jamila Ribeiro, do que Chimamanda. Eu também não sou pior que elas. Então, assim, trazer esses olhares, ampliar os nossos olhares, né? A gente vive num mundo que não dá tempo de olhar para isso. A gente tem que trabalhar, pagar as contas. Raramente a gente consegue olhar para dentro. Mas nessas crises que a gente tem, que a gente é obrigado a parar, ressignifique os sentidos. Tanto do seu negócio quanto o seu, né? Enquanto pessoa. E acho que é isso. Tá acabando nosso tempo, né? Por isso que eu tenho que falar Tá, agora isso. menina, tem 10 minutos, mas eu quero que você dê dicas aí para quebrar esse sentimento de escassez. Olha, o sentimento de escassez é apenas um sentimento e a gente escolhe o que a gente quer sentir, né? Se eu Uhum. sinto, e como é que eu faço para quebrar isso? Primeiro, eu tenho que me ver como potência. Então, eu sei que eu sou potente e que o perfil de escassez é um perfil que permanece na minha família há muito tempo. Então, eu tenho uma pessoa, eu tenho que olhar para os meus pais, primeiramente. Né? Olho para os meus pais e ver como é que são teus pais, porque a gente sempre é espelhamento da quem a gente conviveu, que é onde criou a nossa base e nosso perfil é muito através das nossas vivências de infância e adolescência, que foi com nossos pais, e também o meio que tu vive atualmente. Qual meio tu vive atualmente? A maioria das pessoas que tu convive são pessoas que são gastadeiras, são pessoas que bebem, são pessoas. Onde é que está esse meio que tu vive? Ah, aqui no meu meio é o seguinte: cada um pega ali, vamos fazer um racha, vamos beber uma cerveja, vamos ficar feliz, vamos fumar o que quer fumar. Esse é meu meio. Então aí tá errado. E tu acha que tá certo ou que tá errado? Não, tá tudo certo. Então tu vai ficar aí, se sossega e aceita. Ah, não, mas é assim, eu acho que esse meio que não tá legal, eles não pensam pra frente. Tu, por que tu tá aí? Por que tu tá nesse meio, então? Troca teu meio. Para te quebrar o perfil de escassez, tu tem que estar com pessoas que são abundantes. Então, assim, aquelas 5 pessoas que valem R$ 1 milhão, tu precisa conhecer essas pessoas. Ah, como eu vou conhecer, Carol? Vai pro LinkedIn. Vai para onde tu quiser. Procura no site, procura no Google. Manda mensagem, manda e-mail. Tu tem que mapear, não vai chegar na tua mão. Nenhuma empresa me convidou para dar palestra. Agora sim, hoje em dia me convidam, mas antes eu que fui, empresa por empresa. Eu quero dar palestra na IBM, eu quero dar palestra na P&G, eu quero dar palestra no Bradesco, eu quero dar palestra. Eu fui lá, chamei no privado, chamei no Facebook, chamei no e-mail, criei e-mail de assessoria, me mostrei como empresa, criei um bom material de portfólio, mostrei quem eu sou, minha missão, minha visão, meu valor, meu propósito. Mostrei o que ele vai ganhar comigo, o meu poder de ação, o meu poder de comunicação. E aí, quando a pessoa me liga, acabou a venda. Já vendi, porque a pessoa já está dominada já com o meu material virtual. E aí, quando ela me ligou, ela já está sabendo que quer o meu produto. E aí, tu chega para venda, né? E aí, para quebrar isso, é a gente entender que um produto só não vai vender. A gente tem que ter vários produtos, tem várias maneiras de vender esse produto. Se eu vendo produto de cabelo, eu não posso vender só o creme de pentear. Eu tenho que vender o shampoo, o condicionador, o creme de pentear. Tenho que ensinar a pessoa a fazer o calendário capilar. E aí eu tenho que dar o conhecimento que eu tenho para vender o combo. A pessoa não quer o combo, aí tu vai vender o creme de pentear. E é dar opções para as pessoas. E dar opção para as pessoas é ver o mundo com abundância, né? Quando eu dou muitas opções para as pessoas, mas eu sei qual é o meu objetivo final. É vender para poder comprar. E eu acho que é uma maneira de pensar em abundância é pensar em caixinhas. Então, eu quero a caixinha da viagem para o Haiti. Eu quero a caixinha aqui, isso aqui é meu carro. Essa caixinha aqui é para pagar minha equipe. Essa caixinha aqui é para comprar comida. A gente tem que ter caixinhas com valores, né? Eu sei que isso vai custar tantos R$ 1.000, então eu preciso trabalhar aqui para conseguir isso. E fazer a caixinha de prioridades. Essa é a minha prioridade, tal, tal, tal. E a gente vai desenvolvendo isso. Eu tenho aqui, eu estou aqui no meu escritório. O escritório é o quarto da minha filha. Eu fiz um escritório. Aqui eu tenho um mapeamentozinho das coisas que eu vou fazendo. E aqui eu tenho o que é urgente, o que é pouco importante, pouco urgente, o que é pouco importante, pouco urgente.
E eu vou separando isso tudo em prioridades. E a minha prioridade é ganhar dinheiro, como eu faço para chegar lá? E se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que andar com pessoas que têm dinheiro. E se tu não tem dinheiro, tu tem que agir como se tivesse. Tu tem que enganar teu cérebro. Porque o universo, ele entende a tua mensagem. Se tu falar, tá faltando arroz, amanhã vai faltar arroz e feijão. Tu viu quanto eu tenho de açúcar? E tu já tá mandando outra mensagem pro cérebro. Tem muito açúcar aqui, tem muita coisa aqui, tem muita abundância aqui. Mas a gente trabalha na falta. E aí que tá o nosso erro enquanto comunidade preta. A gente tem que trazer a positividade, mas como eu vou ser positivo no meio de tudo isso? Essa crise pegando, o dinheiro não entra. O que tu sabe fazer? Muito bem, vende isso. Ah, mas eu só sei namorar. Namora? Mas e aí, o que o namoro te traz de coisas boas? O que tu aprende nesse namoro? Só sei namorar, mas o que tu faz nesse namoro que é tão especial, que tu sabe tão bem? Ah, eu sei sobre conquista, vende a conquista. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Vender os nossos saberes. Porque isso não tem custo. Eu não preciso de matéria-prima para vender o que eu sei. Eu só preciso de uma internet e um celular. E acho que todo mundo quase está conectado. E se eu não tenho celular e não tem internet, vai pedir, vai fazer vaquinha. Se vira nos 30, neguinho. E a gente sabe se virar. Só que às vezes a gente não foca o jeito de se virar. Essa é a diferença. Ou a gente se vira para arrumar uma questão para o outro, para arrumar a necessidade do outro, e a gente não se prioriza, né? Nossa, esse aí é um problema que eu também estou enfrentando, sabe? Eu agora, é complexo, né? hoje? A gente é muito assim, porque o nosso perfil é humanitário. Nossa identidade enquanto pessoa preta é, que nem diz Catiúcia Ribeiro, é Kemet, é coração. E a gente sabe muito bem viver em comunidade. E a gente quer ajudar a nossa comunidade. Então, a gente coloca a nossa comunidade em primeiro lugar. Só que se eu não tenho comida na minha geladeira, eu não posso pensar em comunidade. Enquanto eu não tenho abundância na minha vida, eu não posso ensinar o outro a ser abundante. Enquanto eu não tenho... como eu vou ajudar se eu tô ferrado? Vai todo mundo pro buraco. Isso é fato. Meu pai dizia sempre também, tem coisas que meu pai me traz, que na hora, quando eu era adolescente, eu dizia, eu brigava, eu ficava chateada, era revoltada, botava o dedinho na cara. Depois, hoje em dia, eu entendo. Seja o melhor do que tu entende, seja o pior do que tu entende dos melhores. Então, esteja lá num lugar muito top, com pessoas muito top. Como tu vai chegar lá? Existe possibilidade, sim. Todo mundo é acessível. A gente que pensa que não. Aí tu chega lá no meio dos tops e tu é, tipo, cocô do bandido. Ai, mas eu vou me sentir inferior. Como tu quiser. Tu pode se sentir inferior ou tu vai se sentir, tipo, se eu tô aqui, meu amor, porque eu também sou, meu amor. É esse sentimento que a gente tem que mudar. Ou eu posso ser a melhor dos piores. Tá todo mundo fudido e eu sou a bambambam, que tô ajudando todo mundo fudido. O que vai acontecer? A galera tá fudida, vai te puxando. Vai te puxando. Daqui a pouquinho, tu tá caidinha, queridinha. Não tem mais como te levantar. É escolhas, né? E se tu quer ajudar, eu sempre falo isso, porque todas as minhas mentorias, mas eu quero ajudar. Mas a minha comunidade. Mas eu tenho que ajudar aquela escola. Uma vez por mês, doa para quem tu quiser. Uma vez por mês. Todo dia 30 é o dia que eu vou doar conversas, que eu vou fazer trocas, que eu vou dar mentoria. Todo dia 30 eu vou nas escolas, eu vou palestrar de graça, eu vou usar do meu dinheiro. Todo dia 30. E deu. Quer de novo? Espera que dia 30 eu vou fazer. Ah, eu preciso. Dia 30 eu vou fazer. A gente tem que determinar qual é o dia que a gente vai fazer a doação. Porque o carro tem que estar sempre andando com gasolina. No momento que eu abasteço de gasolina, de conhecimento, de energia, e ando com aquele carrinho, meu amor, o tempo inteiro a gasolina vai acabar, porque eu doei tudo, andei por vários caminhos e não abasteci de novo. E esse abastecimento é o abastecimento de parar, trazer de volta o dinheiro, a energia, voltar para o seu eu, e aí depois eu boto de novo gasolina no meu carro e sigo andando. A gente não pode deixar o nosso carro parar, porque se a gente deixar, é difícil voltar, porque os nossos caminhos a gente não tem muita opção de ficar caindo o tempo inteiro, né? A gente pode oscilar e deve oscilar, mas desde que seja uma oscilação estratégica para um momento de tu se cuidar. Momento de tu parar para respirar, e agora eu não vou falar, e agora eu vou falar, e agora eu vou dar, e agora eu vou vender. É separar as coisas nas caixinhas também, né? Acho que é isso. Olha, falta 40 segundos para acabar. Eu acho que eu vou marcar outra live para amanhã, né?
que Vamos aí fazer a dia gente 30, fala dia sobre 30. dia 30, show de bola. Mas eu acho que eu não tenho horário dia 30. Mas enfim, muito Eu que obrigado pela agradeço. sua dedicação, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Gratidão. Eu que Gente, siga agradeço. a Carolina Negros Plurais e vamos que vamos. Muito Vamos que obrigada, vamos, tá? que eu tô criando um workshop que se chama Na Crise Sonhe. E tá sendo lindo.